Fala, lindos, como é que vocês estão? Tudo bom? Chegando esse periodinho sem aula, hein? Semana que vem global, nenhuma aula, mais tranquilo. Depois, mais pra frente, a gente tem mais uma folguinha. E com isso, a gente vai começando a acabar o nosso primeiro semestre. Não é mesmo? Terminando esse segundo bimestre e a gente vai fechando com chave de ouro, certo? Lindos, hoje eu preciso da tão sonhada matéria que eu cansei de falar pra vocês, que é a teoria do octeto, a regra do octeto. É hoje que a gente vai usar ela, beleza? Então presta atenção no seguinte, que hoje a gente vai ver a nossa querida ligação iônica. Então lembra que tinham átomos que podiam ganhar ou perder elétrons para chegar no octeto, para chegar nos tão sonhados 8 elétrons igual do gás nobre. Para isso, uns perdem, uns ganham. E a gente vai ver o que tem que acontecer para isso se dar. E uma das formas é a ligação iônica. A gente tem que fazer ligações químicas. E a primeira é a iônica. Beleza? Então, definição de ligação iônica. Perceba. Atrações eletrostáticas. Lembra dessa palavrinha. Eletrostática é positivo com negativo. Beleza? Que mantém os íons de cargas opostas. Lembra íons positivos e negativos? Ou seja, entre um cátion e um ânion, que a gente já está careca de saber, beleza? Cátion, aquele cara que perdeu o elétron para ficar com 8, e ânion, aquele cara que ganhou o elétron para ficar com 8, beleza? Precisa ter uma grande diferença de eletronegatividade entre os átomos da ligação. Professor, como assim? Eletronegatividade, galera, é uma propriedade que diz respeito a você gostar ou não de elétrons. Bom, cátion não é o cara que doa elétron? Então ele tem uma eletronegatividade baixa. Ele não gosta de elétron. Agora, um ânion é aquele cara que adora elétron, beleza? Como ele adora elétron, ele tem uma eletronegatividade alta. Então eu preciso dessa diferença de eletronegatividade. Um que gosta muito de elétron, um que não gosta nada de elétron. Beleza? E galera, é óbvio, é a ligação que vai ocorrer entre um metal, que é o cara que adora doar elétron, beleza? E um não metal, que é o cara que adora receber o elétron. Então eu preciso que alguém doe e eu preciso que alguém receba. Eu preciso de alguém positivo, eu preciso de alguém negativo. Eu preciso de alguém que ame elétron e eu preciso de alguém que odeie elétron. Beleza? É assim que a gente vai começando a montar a nossa ligação iônica. Galera, o que eu acabei de comentar para vocês é bom a gente sempre relembrar. O metal, ele sempre vai querer ganhar elétron, ele sempre vai virar o cátion, ele vai virar o cara positivo. E o não metal, ele sempre vai querer perder os elétrons dele, beleza? Perdão. Ele vai querer receber, ganhar os elétrons. Então ele vai virar o ânion, que é o cara negativo, certo? Um exemplo clássico é o que você tem na sua cozinha. O sal que você tem na sua cozinha é predominantemente feito de NaCl. NaCl é um cara que tem o Na, ele tem um elétron na camada de valência. É mais fácil, galera, ele doar esse elétron ou ele receber 7 elétrons. Lembra disso? Então, ó, ele doa esse elétron fora. Porque daí, se ele perder esse elétron, olha o que acontece, ó. Ele fica com 8 na camada de trás. Conta quantas tem na segunda camada. Você vai ver que vai ficar com 8. Já o cloro ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ou seja, é mais fácil ele ganhar 1 ou perder os 7. Bom, é claro que é mais fácil ele ganhar 1. Fechou? E de quem que ele vai ganhar? Bom, junta o útil ao agradável. O Na, ele quer doar 1. O Cl, ele quer receber 1. E todo mundo sai feliz. Ó o elétron sai do Na, vai para o Cl. Ó o elétron em vermelho aqui. Pronto. Agora esse cara passa a ter 8 elétrons. Por quê? Olha como sumiu a camada 3 aqui, ó. Se sai o único elétron que tinha nela, some. E daí, ó, na 2 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. E no cloro, passa a ter também 8 elétrons. Se tinha 7, ganhou 1, 8 elétrons. Todo mundo com 8, a gente pode falar que está todo mundo feliz. Beleza? Então a gente tem a ligação do NaCl, ligação iônica, tem um cara doando elétron, tem um cara recebendo elétron. Beleza? A gente pode tratar assim, ó,
esse elétron pula para cá, Na diminui uma camada, fica 100 elétrons na última, e o cloro fica com 8. Na doou um elétron, sempre o contrário, então ele fica positivo. O cloro ganhou um elétron, recebeu, ele fica negativo. Então fica o Na+, Cl-, exatamente da forma que a gente viu lá em regra do octeto. Top! Fechado? Bom, então o que a gente vai observar de vez? Que o não metal ele vai receber um elétron e ele vira, entre aspas, um ânion, certo? Ele vira um cara que tem mais elétrons. O metal é o responsável por doar esse elétron, então ele é um cara que vira um cátion, beleza? Então ele vira o cara que ficou positivo. E negativo com positivo a gente já sabe. Negativo com positivo se atraem, beleza? Então se eles se atraem, eles vão se juntando e formam a ligação que a gente chama de ligação iônica. Ligação entre os íons, positivo e negativo. Cátion e ânion. Fechou? Sim? E aqui a gente tem mais um exemplo. Eu tenho o Na com 1 elétron, o cloro com 7 elétrons. Esse Na doa esse elétron para o cloro, fica com Na+, cloro menos. Isso faz o sal de cozinha que a gente conhece, o NaCl. O positivo é atraído pelo negativo e vice-versa, e eles se juntam. Fechou? Galera, vale lembrar que por que tudo isso acontece? Porque a gente sempre está em busca da regra do octeto. 8 elétrons na camada de valência. Isso tem que ficar claro. Sempre em busca de ser gás nobre, porque gás nobre é feliz com 8 elétrons e sozinho. Beleza? Como não dá para ficar sozinho, pelo menos os 8 elétrons. Top! A fórmula de um composto iônico. A gente vai conseguir prever as fórmulas dos compostos iônicos. Como? Bom, tem um passo a passo para isso. Primeiro passo, você vai escrever o símbolo dos íons. Então a gente vai escrever, por exemplo, o Na+, Cl-. Em segundo, o cátion, ele deve ser escrito à esquerda, na frente da fórmula, e o ânion à direita. Então primeiro sempre veio o positivo, depois o negativo. Beleza? E o terceiro, eu pego as cargas e eu cruzo elas. A gente chama de regra do cai-cai balão ou regra da cruzadinha. Você já vai ver como funciona. Beleza? Então, a ideia é essa, da gente fazer isso. Quando a gente escreve o símbolo dos íons, galera, que é o que traz essa observação pra gente, a gente faz isso através da regra do octeto. Beleza? E é assim que funciona. Dá uma olhada nesse exemplo, ó. Exemplo, Ca20F9. E lá a gente vai fazer desde o começo, ó. 1S2, 2S2, 2P6. Os três primeiros dão 10, lembra disso. 3S2, 3P6. Bom, 18. Falta 2, 4S2. Bom, lindos, primeira coisa, camada de valência, ó. Camada de valência é o 4. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Ele tem 2 elétrons. Lindos, é mais fácil ele ganhar 6 elétrons ou ele perder os 2 e ficar com 8 aqui, ó, na camada de trás. É mais fácil ele perder os 2. Então, ó, sai 2 elétrons e aqui some. Se some os 2, some o 4 também. E a camada de valência passa a ser a 3. E aí, galera, eu tenho a formação do Ca, perde 2 elétrons, perde a positivo, 2 elétrons, Ca mais 2. Beleza? E a camada de valência passa a ser a camada 3, e aí eu tenho 2 mais 6, eu tenho 8 elétrons. Beleza? Assim que vai funcionar. O de baixo, vou fazer a mesma coisa. Flúor, 1S2, 2S2, deu 4, falta 5. Seria o 2P6, mas como faltam 5, 2P5. Camada de valência, ó. Camada de valência igual a 2. Quantos elétrons eu tenho nessa camada de valência? Eu tenho 2 mais 5. Eu tenho 7 elétrons.
mais fácil eu doar o 7 ou ganhar 1? Vocês concordam que é ganhar 1? Então, ó, vai chegar um elétron daqui, mais um elétron, e vai completar 8 elétrons da camada de valência. Isso aqui vai passar a ser o 2p6, beleza? E aí eu fico com 6 mais 2, 8 elétrons, beleza? Então, galera, se eu estou ganhando elétron, eu estou ficando negativo, eu estou ganhando carga negativa. Se é um só, é o F-. Então, ó, escreva o símbolo dos íons, Ca mais 2, F-. Beleza? Aí eu vou fazer assim, ó, o cátion deve ser escrito à esquerda. Então, eu vou escrever o cara que é positivo na minha esquerda, ó, antes, Ca mais 2, e o F depois, F-. Primeiro passo já foi, segundo passo já foi, terceiro, cruza as cargas dos íons alternadamente para obter os índices. Então, ó, eu vou pegar essa carga aqui, ó, o 2, e vou colocar ele aqui no pezinho do F. Aqui, galera, tem o 1. Lembra que quando é menos ou mais, tem o 1 junto. Eu pego ele e trago aqui. Galera, quando eu for reescrever, eu vou escrever aqui o Ca é 1, o F 2. Lembra que fórmula é elemento e quantidade. Por isso que o menos não vem junto. Por isso que eu não preciso levar o mais junto. Aqui embaixo significa quantidade, beleza? E não tem quantidade negativa. Então lembra que esses caras aqui são quantidades. E daí não tem quantidade negativa, beleza? Então eu posso falar que a fórmula do cálcio junto com o flúor é o CaF2, beleza? Ligação iônica. Então eu faço as cargas e cruzo elas. Se der para simplificar, for por exemplo 2 e 2, a gente simplifica, mas não é o caso. Fechou? Dá uma olhadinha nisso aqui se você não entendeu de novo, volta um pouquinho o vídeo e qualquer coisa me manda mensagem, beleza? Outros exemplos para vocês fazerem as cargas. K mais e O menos 2. Eu não preciso fazer a distribuição 1, S2, ele já deu. O primeiro passo aqui, ó, escrevo os símbolos, já está pronto. Agora eu vou escrever o positivo na frente, o negativo atrás, 2 menos ou menos 2, tanto faz. E aí eu vou cruzar. Ó, mais junto com mais tem o 1, pego o 1, joga aqui embaixo, pego o 2, joga aqui embaixo, ele vira o K, cai o 2 aqui, O1, ou simplesmente K2O. Fechado? Ó o outro, Mg mais 2 ou 2 mais S menos 2. Escrevi um na frente do outro, cruza. 2 vem aqui embaixo, 2 vem aqui embaixo, e aí eu fico com o Mg2S2. Beleza, lindos? Só que perceba o detalhe, ali atrás eu falei uma coisa, se der para simplificar, a gente simplifica, fechou? 2 e 2, galera, eu posso cortar, Leite já ensinou isso para vocês. Se eu dividir por 2, eu corto e corto, fica 1 e 1. Então, na verdade, o magnésio, que é o Mg, com o enxofre, que é o S, ele é o MgS. Então, K2O, MgS. Se der para simplificar, eu vou simplificar. Beleza? Olha outro. Eu tenho Al3 mais Cl menos. Troca de lugar, ó. Menos 1, o 1 vem aqui embaixo, o 3 vem aqui embaixo, e aí não precisa escrever o mais 3 e o menos 1 de novo, eu fico com o Al, 1 aqui embaixo, Cl, o 3 veio para cá, 3, ou simplesmente AlCl3. Fechou? E lembra, ó, no composto iônico, a soma das cargas negativas deve ser igual às cargas positivas. Então, ó, o K não era o positivo, quanto que eu tenho dele? 2. 2. Então eu tenho no primeiro aqui, ó, mais 2. O O não é menos 2? 2 menos?
vezes a quantidade que tem 1 menos 2, 0. Ó o segundo, eu tenho o mg que vale mais 2 e eu tenho 1 mg. 1 vezes 2, mais 2. Eu tenho o S que vale menos 2 e eu tenho 1 do S de quantidade. Menos 2, 0. Ah, professor, tem que ser sempre 2? Não, olha o último. A L é mais 3 e eu tenho 1 AL. Mais 3 vezes 1, mais 3. O cloro vale menos 1, olha aqui, e eu tenho 3 cloros. Menos 1 vezes menos 3. Isso aqui vai dar mais 3 menos 3, 0. Então, sempre a soma do positivo e vezes quanto tem dele. Negativo vezes quanto tem dele. E eu somar isso, tem que dar 0. Fechou? Tudo certinho. Isso aqui é tudo nosso. E amanhã a gente fecha com chave de ouro para a semana que vem você ter uma semana bem mais tranquila. Embora com prova. Fechou? Qualquer dúvida me manda mensagem. Beijo no seu coração. Até semana que vem.